Boa tarde, meus queridos e amados irmãos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nesse dia. Estou aqui porque nos últimos dias nós temos visto e ouvido várias pessoas, alguns teólogos, outros novos convertidos, pessoas que estão se inserindo no cristianismo de certa forma e estão chegando com a ideia que devemos reescrever a Bíblia ou rever alguns conceitos que tem na Bíblia. E isso tem me incomodado muito, porque quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo base bíblica de alguém chegar no cristianismo, de alguém entregar a vida ao Senhor e a partir dali ele querer modificar alguma coisa, ele achando que do jeito que está não está correto, ou que algo deve ser melhorado. E eu não quero apenas dizer isso pelas minhas palavras, mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui neste dia como seria assim uma atitude de um novo convertido ou de alguém que regressa para o Senhor. E o Senhor, ele, pelo seu Espírito, ele me leva lá em Lucas capítulo 15, ali a parábola do filho pródigo. E do verso 17 ao verso 19 eu queria ler para vocês. Diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Meus irmãos, o que me chama a atenção nessa parábola que o Senhor conta é que esse jovem, esse filho pródigo, ao sair da casa do pai, ao sair da proteção do pai, ele passa por diversas situações e ele reconhece que aonde ele está, longe do pai, só ia atrair para ele desgraça, só ia atrair para ele miséria, ele não ia ter nenhum futuro longe do pai. E aí ele cai em si, a palavra do Senhor diz que ele cai em si e ele quer voltar para a casa do pai. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele não vai voltar para a casa do pai exigindo nada. Muito pelo contrário, o texto diz, e é uma parábola que Cristo conta, que ele queria a partir dali ser tratado não como um filho, porque ele não se acha digno de ser filho. Ele não chega colocando ordens, ele não chega exigindo nada, ele apenas aceita ser tratado até como um empregado. Mas nós sabemos que o nosso Pai, ele nos ama de tal forma que ele não quer nos tratar como empregado, ele quer nos tratar como filho. Então, irmãos, para mim, e segundo as Escrituras Sagradas, uma característica de alguém que realmente se converte é alguém que tem uma vida transformada e ele começa a se adaptar não àquilo que ele acha que é certo, mas àquilo que o Pai, aquilo que as Escrituras dizem que é certo. Poderia também citar a Zaqueu, a conversão de Zaqueu, a conversão do apóstolo Paulo. Zaqueu chega a dizer, se ele tivesse roubado alguém, ele ia devolver 4 vezes mais, e que a partir dali ele iria devolver os seus bens, iria dividir com os pobres. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele sai da posição de perseguidor da igreja para sofrer por amor a Cristo pela igreja. Então a primeira característica que eu vejo de alguém que é verdadeiramente convertido não é de alguém que chega no cristianismo e querendo mudar a Bíblia e querendo reescrever a Bíblia, ou dizendo que a Bíblia precisa de um conserto, como se Deus fosse falível, como se Deus não fosse eterno, como se a palavra do nosso Deus não fosse eterna. Então, para essas pessoas que estão com esse pensamento, eu queria deixar essa palavra nesse dia. Alguém que realmente se converte ao Senhor é alguém que aceita o senhorio de Cristo. É alguém que aceita a sua palavra como ela está escrita, como esses exemplos que eu dei. Segunda coisa, Jesus, o próprio Cristo, ele não veio mudar o que estava escrito, ele veio cumprir. Ele não veio reescrever o Antigo Testamento, mas ele veio trazer luz ao Antigo Testamento naquilo que os nossos irmãos da época não entendiam. O apóstolo Paulo diz isso aos Efésios, no capítulo 1, que louvava a Deus por Deus ter iluminado a mente deles em Cristo, para que eles pudessem compreender os mistérios que até então não eram compreendidos.
O cristão, ele não tem que chegar no cristianismo querendo mudar nada. O cristão, ele entra sendo mudado, sendo transformado. Nós vimos isso em Mateus capítulo 24, verso 35, que diz: os céus e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é eterna, ela não precisa de ser mudada, ela não precisa de ajuda, ela não precisa de reajuste para ela. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Meus queridos, Satanás, desde lá do céu, ele tenta ser igual a Deus, ele tenta distorcer a palavra de Deus. Nós vemos ali na queda do homem, Deus deu uma ordem a Adão que ele poderia comer de tudo, menos da árvore que estava no centro do jardim. Deus fez tudo para que o homem tivesse domínio sobre todas as coisas. O homem só não tinha domínio sobre Deus. O homem só tinha que se curvar diante de Deus. Mas o que foi que Satanás fez? Fez com que o homem quisesse ser igual a Deus. E ele vem tentando isso de várias formas, meus irmãos. Na tentação de Cristo ali em Mateus 4, versículo 4, ele sugere ali que Cristo transforme uma pedra em pão, porque Cristo fazia 40 dias e 40 noites que estava jejuando. E com certeza ele estava faminto, como homem. Mas o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus 4:4. Então, queridos irmãos, observe que Satanás, ele vem tentando fazer isso desde o início, desde o princípio. E hoje ele usa os seus agentes, chegando no cristianismo com uma falsa conversão, chegando e exigindo que a Bíblia seja transformada, que a Bíblia seja relida. E isso não é obra de Deus, isso é obra satânica. E nós não podemos aceitar isso. Terceira coisa, meus queridos, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor diz que aquele que tirar alguma coisa desse livro, ou acrescentar alguma coisa nesse livro, as maldições que estão no livro cairão sobre ele, e o Senhor vai tirar a parte da árvore da vida deles. O Senhor adverte isso. Aí você pode dizer: não, pastor, mas quem tirar alguma coisa do livro de Apocalipse ou colocar alguma coisa. Não, irmãos, Apocalipse não é um livro isolado da Bíblia. Toda a Bíblia cai dentro de Apocalipse, assim como Apocalipse cai dentro de toda a Bíblia. A Bíblia não se contradiz. E para mostrar a vocês isso, eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 4, versículo número 2, quando o Senhor diz: nada acrescente às palavras que eu lhe ordeno, e nelas nada tire, mas obedeça os mandamentos do Senhor seu Deus, que eu lhe ordeno. Uma das características de alguém que é convertido pelo Espírito Santo é ter o Senhor como Deus. E como Deus, ele diz para mim e para você nesse dia: não tente mudar aquilo que não precisa ser mudado. Não tente reescrever aquilo que não precisa ser reescrito. Vocês podem até abrir uma igreja e colocar a placa que vocês quiserem, mas não digam que é a igreja de Cristo. Não use a Bíblia Sagrada. Faça um livro para vocês, como algumas religiões aí já fizeram. Mas não tente modificar aquilo que não precisa ser modificado, porque Deus é eterno. E como alguém que é eterno, ele jamais iria escrever algo ou mandamentos que precisassem de ser reajustados. E quando Cristo veio, ele ratificou tudo aquilo que tinha para ser ratificado. Então, quer saber como nós devemos nos comportar? Quer saber como o cristão deve agir? Leia as Escrituras, leia os Evangelhos, leia Atos dos Apóstolos, leia as cartas de Paulo, leia Apocalipse, volte para o Antigo Testamento, que está tudo testificando do Senhor. Então, meus queridos, eu quero deixar essa meditação nesse dia para essas pessoas que tentam mudar a palavra de Deus, que tentam reescrever aquilo que o Senhor disse, que seja anátema, que seja maldito, porque o apóstolo Paulo diz lá no livro de Gálatas, na sua carta aos Gálatas: se nós mesmos voltarmos
ou se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho que não seja Cristo crucificado, que não seja esse evangelho que nós estamos pregando agora, seja maldito, seja anátema. Então nós temos que repreender. Nós não podemos aceitar, como Igreja de Cristo, essas pessoas que querem reescrever as Escrituras. Que o Senhor continue nos abençoando, que Ele te encha de paz e de alegria. E devemos, irmãos, orar por essas pessoas, pedir para que Deus converta elas realmente, para a glória e louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver.